Séculos antes do nascimento do poderoso Hércules, existia um rei chamado Acrísio que sempre desejou tornar-se pai de um menino, mas acabou tornando-se pai de uma menina que foi chamada de Danae. Após passarem uma noite juntos, Zeus engravidou Danae, que tornou-se mãe de Perseu. Perseu e sua mãe foram encontrados por um homem chamado Díctes, que ofereceu apoio, abrigo e comida. Foram dias, semanas e meses de viagem, mas quando encontrou a caverna, Perseu ficou espantado com um monstro gigante que tinha uma cabeça infestada de serpentes venenosas. Poucos sabem, mas Hércules, por parte materna, é bisneto do grande herói Perseu. Essa grande história começou com um guerreiro chamado Peleu, que ao longo de sua jornada lutou ao lado de muitos heróis gregos. Cansado dessa vida de conquistas e derrotas, Peleu se aposentou e acabou se apaixonando por uma ninfa chamada Tétis. Os dois viveram um grande romance e desse grande amor nasceu Aquiles. Existem duas versões que contam como Tétis tentou transformar Aquiles em imortal. Uma coisa era certa, Tétis não aceitava o fato de ter um filho mortal. A primeira versão da lenda conta que a ninfa colocou seu filho, ainda bebê, em um poço onde existiam chamas mágicas que poderiam tornar qualquer ser humano em imortal. Cada dia uma parte do corpo de Aquiles era exposta a chamas. Quando restavam apenas os calcanhares, Peleu, achando que Tétis estava tentando cometer um assassinato, pegou Aquiles e fugiu. A segunda versão, não muito diferente da primeira, conta que Tétis banhava Aquiles nas águas sagradas do rio Estige, segurando-o apenas pelos calcanhares. Então, surgiu Peleu, que pegou Aquiles e fugiu para bem longe. Essas duas versões da lenda têm mais uma coisa em comum. Aquiles acabou tornando-se um mortal muito poderoso, quase que invulnerável. Mas ele tinha um grande ponto fraco, o seu calcanhar. Quando jovem, o herói grego perdeu seu pai e foi levado pela sua mãe até as Ilhas Misteriosas, onde vivia o centauro Quiron, que mais tarde tornou-se grande amigo de Aquiles. Quiron era um grande centauro diferenciado e, ao contrário de seus irmãos, que eram indisciplinados, ele era muito inteligente, civilizado e bondoso. Ele foi encontrado por Apolo, que ensinou tudo sobre arte, música, poesia e ciência. Quiron é reverenciado como professor e mestre. Entre seus aprendizes estavam grandes heróis como Hércules, Aristeu, Ajax e Teseu. Dessa vez, a história colocou Aquiles em seu caminho. Devido à instabilidade política muito grande nas regiões, uma guerra era questão de tempo. Bastava apenas tentar adivinhar qual seria o motivo dessa vez. Os gregos, preocupados, viajaram até os oráculos para saber se conseguiriam vencer a guerra. Os oráculos afirmaram que só conseguiriam vencer se um grande guerreiro, filho de uma ninfa, lutasse por eles. O grande guerreiro Aquiles passou boa parte da sua juventude treinando bravamente ao lado do seu amigo Centauro e acabou tornando-se um grande guerreiro que dominava muito bem a arte do combate. Enquanto Aquiles passava pelo forte treinamento militar, as tensões entre as cidades-estados cresciam e uma disputa entre três deusas foi o estopim para a Guerra de Troia. Essa guerra começou por causa de uma discussão entre as deusas Afrodite, Atena e Hera, que questionava qual das três era a mais bela. Para decidir, foi realizado um concurso onde um homem chamado París, príncipe de Troia, fez o papel de juiz. Afrodite foi eleita a vencedora após ter prometido a mulher mais bela do mundo a París. Para cumprir essa promessa, a deusa raptou Helena, a mulher de Menelau, rei da temível Esparta. Nessa época, Troia era governada por Priamo, que tinha dois filhos, París e Heitor. Após esse sequestro, a Guerra de Troia estourou.
Quando Tétis ficou sabendo sobre a guerra, viajou até as Ilhas Misteriosas, pegou Aquiles e o levou para a cidade de Cirrus. Muito apavorado e com medo que o seu filho fosse levado pelos gregos, Tétis disfarçou Aquiles de mulher para que ele pudesse viver em segurança entre as filhas do rei Licomedes. O problema era que os gregos tinham conseguido localizar o paradeiro do jovem guerreiro, mas ao chegarem ao palácio não acharam nada. Um homem muito esperto que chamava Ulisses, que inclusive era príncipe de uma cidade aliada de Esparta, simulou um ataque na escuridão da madrugada. Aquiles, acreditando, se revelou para proteger as filhas do rei. Depois de horas e horas de conversa, o príncipe Ulisses conseguiu convencer Aquiles de lutar pelos gregos na guerra de Troia. Durante muitos meses, os espartanos aniquilaram os numerosos troianos, mas pelo outro lado, tinham poucos soldados e as baixas eram inevitáveis. Aquiles, com seus poucos soldados, conquistou muitas cidades, territórios e bases militares dos troianos. Os anos de guerra foram passando e o número de mortes foi aumentando, até que certo dia Aquiles se desentendeu com Agamenon, rei de Micenas, e se recusou a continuar lutando pelos gregos, o que deu uma grande vantagem aos troianos. Patroclo, melhor amigo de Aquiles, era um homem muito patriota e não aceitava ver os gregos serem mortos por causa de uma rixa desnecessária entre Aquiles e Agamenon. Então, ele pegou a armadura de Aquiles escondido e partiu para a guerra. Porém, foi desarmado pelo deus Apolo e morto pelo príncipe de Troia, Heitor. Quando Aquiles sentiu falta de sua armadura, procurou por ela e descobriu que seu melhor amigo tinha sido morto após pegar a armadura escondida e partir sozinho para defender os gregos. Aquiles, com sede de vingança, resolveu voltar a lutar contra Troia, mas desta vez para pôr fim na guerra. Os deuses, escondidos de Zeus, influenciaram e interferiram na Guerra dos Mortais. Aquiles foi até as muralhas de Troia e desafiou Heitor. A batalha foi árdua, mas a superioridade de Aquiles era notável, e com ódio no coração, atravessou uma lança na garganta de Heitor. Não satisfeito, o herói grego amarrou em sua quadriga e arrastou o corpo do troiano para que todos os soldados vissem. Algumas lendas dizem que Aquiles usou armas confeccionadas pelo próprio Hefesto. Priamo, rei de Troia, foi até Aquiles e pediu humildemente para pegar o corpo do filho. Vendo o rei se humilhando ajoelhado, o herói grego concedeu o pedido. A guerra, no entanto, continuava e o número de mortes só crescia, até que os gregos criaram um plano. Construíram um gigante cavalo de madeira e deram como presente de paz aos troianos. O cavalo foi colocado para dentro do reino, e quando a noite chegou e Troia adormeceu, muitos soldados saíram de dentro do cavalo e abriram os portões para que outros milhares de soldados gregos pudessem entrar. Aquiles estava presente nessa batalha e foi o ponto-chave na vitória dos gregos. O gigante reino de Troia estava em chamas, e a vitória dos gregos era questão de tempo. Nos últimos minutos do conflito, Paris, guiado pelo deus Apolo, atingiu uma flecha envenenada em um dos calcanhares de Aquiles. O jovem guerreiro morreu lentamente, mas os gregos conseguiram vencer a guerra. Diz a lenda que certa vez Tétis perguntou a Aquiles se ele queria ter uma vida longa e sem glória ou uma vida curta e gloriosa. Bem, vocês sabem o que ele escolheu. Olha ali, Spike. Calma aí. Meu novo mascote. Ele... Olha, tá o coração batendo rápido. Ô, Spike. Calma. Não. Então, ele pode parecer um poodle, mas o cara é um leão. O cara é muito feroz. Ele que vigia a casa. Ele que participa das gravações. E ele que dorme vigiando a minha casa. Ele dorme aqui no meu quarto. Dorme pra galera. Spike.